Ana Santana, ela que é diretora pedagógica, que está aqui participando com a gente. Quem também está conosco é o diretor de escola, o Tiago Oliveira. E também participa aqui sempre do nosso bate-papo, a nossa parceira do Sistema Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Quero primeiramente cumprimentar aqui a professora Tatiana. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ótima tarde também ao Tiago Oliveira. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo também aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todos, a todas e felicitações aí pelo Dia dos Jornalistas. Muito obrigada. Dia do Jornalista, dia então de combate nacional, de combate ao bullying e também hoje também Dia Mundial da Saúde. Lívia Bailão, ótima tarde, tudo bem com você? Obrigada, Jéssica, tudo ótimo. Um abraço para você, a Paloma, para todos os jornalistas do Sistema Sagres e de todo o nosso país, de todos os meios de comunicação. Boa tarde ao Tiago, à Tatiana, e quero deixar um grande abraço aqui para os ouvintes, telespectadores, internautas do Sistema Sagres. Hoje, Jéssica, tem muita coisa para a gente comemorar, é um dia cheio de focos diferentes, né? E a gente está aqui para lembrar de todos eles. Para falar também desse Dia Nacional de Combate ao Bullying, também de violência nas escolas. A gente sabe, né? Queria começar com você, Tatiana, que o Brasil é um dos países, né, com maior índice ali de crimes, de bullying, né, entre todo mundo. Na sua avaliação, para a gente entender um pouco desse cenário, você que está aí nas escolas, é diretora pedagógica, qual é a principal barreira que a gente tem que superar ainda para vencer o bullying atualmente? Então, o bullying consideramos, enquanto educadores, uma preocupação dentro das escolas. Mas nós temos um bullying antes pandemia, pós-pandemia, mesmo sem termos saído da pandemia, mas a gente já considera em uma fase em que as crianças e os jovens estão na escola. Então, nós tínhamos um perfil e hoje nós precisamos estudar um outro perfil. A escola é um momento, é um templo de extravasar, então é um lugar em que realmente as crianças se expressam, as crianças desabafam, choram, e é muito importante que os professores, que toda a equipe pedagógica tenham um olhar sempre atento. Mas agora, ultimamente, desde o início do ano para cá, nós estamos refletindo muito em outros cuidados. Então, sempre foi muito importante a família estar ligada no sentimento dessa criança, na forma como eles estão dentro de casa, como eles estão sendo tratados, se o meio realmente favorece, se o ambiente, o meio favorecem o emocional dessas crianças. As crianças estão chegando na escola hoje fragilizadas, e isso traz para a gente uma preocupação. E por isso que nós estamos, esta data, o mês de abril, ele é um mês importante para a educação, porque é um mês que a gente realmente quer lutar, conscientizar, não só os nossos colaboradores, para estarem sempre mais atentos, mas também nós precisamos construir uma relação de confiança em que exista troca entre professores, equipe diretiva das escolas e também, principalmente, a família. As crianças passam conosco 4 horas, praticamente 5 horas. Aqueles que ficam nos tempos estendidos, um tempo integral, eles ficam 6, 7, mas eles passam dentro de casa o dobro, o triplo dessas horas. Então, os ambientes precisam ser saudáveis e precisa existir uma interação entre escola e família. Jéssica, Lívia, posso perguntar? Pode, fica à vontade. Obrigada. Eu queria perguntar para o Tiago se existe um círculo vicioso nisso, porque os jovens, as crianças e os jovens não tendem a fazer e repetir aquilo que eles veem em casa, o exemplo que tem. Então, de onde a gente tira tanta voracidade para essa prática do bullying, né? E agora, com as redes sociais, parece que isso se intensifica mais ainda, porque é instantâneo, é em tempo real, é rápido e é muita coisa ao mesmo tempo. E eu fico me perguntando assim, de onde vem tanta aptidão para poder, né, para poder criticar, para poder zombar, para poder, enfim, fazer o bullying, né? Como é que a gente olha isso em relação aos adultos, o espelhamento que as crianças e os jovens têm nos adultos, Tiago?
Lívia, quase sempre é um reflexo da família, né? A gente não pode aqui tirar de forma nenhuma esse peso, porque a geração que nós somos criados era uma geração em que esse bullying, teoricamente, não existia, ou pelo menos não com esse nome. Então, as pessoas praticavam o bullying, apelidavam seus colegas e achavam que isso era absolutamente natural. E hoje ainda, esses adultos talvez até continuem fazendo isso. E o reflexo, né, dentro de casa é visto como algo permitido. Bom, se meu pai e a minha mãe aqui, cada um faz, por que eu não posso fazer? E isso depois vai para essa sociedade atual, que é uma outra geração, que é uma geração Z, né, de adolescentes que precisam de um cuidado específico e que não mais é uma prática aceitável de bullying. Então, a condição familiar, eu acho que ela é realmente o primordial para a gente cuidar para que esse ciclo aí ele se feche em algum momento. Tá? Essa geração de hoje, muito provavelmente, vai lidar de uma forma bem diferente com seus filhos daqui a 10, 15, 20 anos. Né, que o Tiago falou a respeito desse diálogo dos pais com os filhos, né, dessa necessidade. Eu queria perguntar para você, Tatiana, se é preciso haver essa conversa até antes mesmo da criança, do pequeno entrar na vida escolar. É necessário que os pais eles passem isso para os pequenos e de que forma também eles podem fazer isso? Na verdade, eu tenho um discurso assim, por trás de toda criança e todo adolescente, todo menor de idade, precisa ter um adulto vigilante. O adulto vigilante é aquele que monitora as redes sociais, que monitora o ambiente em que eles convivem, o lugar em que eles são deixados, a escola, inclusive, e o caderno, os objetos. Então, é sempre importante, nós não podemos negligenciar os nossos filhos, porque o adulto que eles serão. E hoje nós estamos percebendo uma sociedade que veio de uma pandemia, muitos de nós tivemos que nos reinventar para considerar para o retorno ao trabalho, mas nós não podemos esquecer que as crianças serão adultos, os jovens serão adultos e eles precisam do nosso apoio. Então, as crianças de hoje, os jovens de hoje, eles que praticam bullying, porque o bullying, o que é o bullying? O bullying é uma intimidação resistente, uma intimidação sistêmica, repetitiva. Não acontece só uma vez. Na verdade, o agredido, ele grita por socorro quando as coisas já estão num limite inaceitável. Então, para isso, não é só até a escola enxergar o conflito. A escola precisa também ser muito rápida nisso, mas a gente precisa da família. Sem a família, infelizmente, nós não vamos conseguir uma construção de adultos muito mais fortalecidos, muito mais vorazes, muito mais com as habilidades de acordar, mas nós temos jovens mais frágeis. É importante isso que você está falando, Tatiana, de pensar em como esse adulto vai ser futuramente. Isso faz a gente lembrar de casos, né, de bullying extremos, como que aconteceu na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, né? Aquela criança ali cresceu, voltou na escola e acabou ali, né, tirando a vida de outros alunos, outras crianças, adolescentes que estudavam ali tantos anos depois. Quando a escola ela percebe uma situação de bullying, qual que é o processo, Tiago? Quais são os passos quando ela identifica isso? O que é feito a partir de uma situação de bullying dentro da sala de aula? Antes, quero só concordar com a Tatiana aqui, que esse processo realmente de adolescentes e crianças mais frágeis, a gente está percebendo isso pós-pandemia, né? Que eles voltaram para a escola, então a gente vem assim, sentindo muito, né, essa fragilidade deles, que muita gente acha que é uma bobagem, né? E para nós que estamos aqui dentro da escola, a gente vê como oportunidade de crescimento, que a gente precisa ajudar que eles melhorem, que eles se tornem adultos cada vez mais fortes. Esse processo, né, do bullying, ele é muito crítico, né? E se a gente deixar passar batido, né, dentro da escola, a gente vai correr um risco de futuramente passar por uma situação como essa de Realengo, né, que a pessoa não esquece, né? A vítima, ela não esquece da agressão. O agressor, talvez no dia seguinte já nem lembre mais, mas a vítima, ela não esquece. Eu lembro dos apelidos que eu tive quando eu era criança e lembro das pessoas que colocaram apelido em mim. Eu evito encontrar essas pessoas hoje.
porque não faz parte do meu núcleo, e nem por isso eu sou um adulto frágil, mas mentalmente seria muito bom se eu não as encontrasse, né? Porque aquilo traz algo da infância que ainda está marcado, né, como algo negativo. Então, a escola ela tem que estar muito atenta a todo momento para qualquer sinal de agressão física, mental, né, e também verbal, que é até muito comum. Jéssica, me despertou uma curiosidade quando o Tiago fez menção à geração Z. O que caracteriza, Tiago, a geração Z? Eles são imediatistas e totalmente conectados, né? Eles querem tudo para agora e nem sempre funciona dessa forma. Então a gente precisa ir ajustando aqui a vontade que eles têm com a condição de entrega. E essa geração muito conectada, que tem a informação aqui na palma da mão, é uma geração que consegue discutir, né, alguns assuntos que nós não conseguíamos, que a gente não tinha acesso a essas informações. Então, quando a gente fala aqui de bullying, talvez um adulto pegue o celular hoje e busque lá o que é bullying. Né? Esses adolescentes de hoje, eles já sabem o que é esse bullying, né? Eles convivem com isso diariamente. Então, essa geração Z, ela é uma geração que está conectada com o mundo globalizado. Seja aqui ou no Japão, eles conseguem enxergar absolutamente tudo. E vem para o lado positivo, tá? Que tem, obviamente, suas vantagens, mas também tem um lado negativo. Se a gente vê uma brincadeirinha de mau gosto, de repente, num país oriental, rapidamente essa brincadeira chega aqui, se espalha, né, de uma certa forma como um vírus, que a gente viu aqui como foi, e isso toma uma proporção que a gente precisa combater muito rápido. A Tatiana até falava disso, né, Tiago, Lívia, essa questão da pandemia, né, apesar das aulas ali terem ficado suspensas presencialmente por conta da pandemia, o bullying, ele não diminuiu, né, a gente está vendo aí na tela, 1 em cada 10 adolescentes aqui no Brasil já sofreu algum tipo de ofensa por meio das redes sociais. Esse cyberbullying, Tatiana, ele é pior do que o bullying que é feito presencialmente? Eu não considero pior, eu considero também um tipo de agressão. E hoje uma agressão comum dentro das escolas. Quantas vezes nós temos que parar a nossa rotina para mediar esses conflitos? E essas agressões ocorridas pelas redes sociais, elas trazem para a gente uma velocidade muito maior às famílias. Porque as famílias, às vezes, porque como se espalham, as famílias realmente se intimidam muito mais. Então, nós temos hoje uma delegacia de atos infracionais que nos apoia, essa delegacia nos apoia nessas situações e até a delegacia de atos infracionais sinaliza uma preocupação com o menor, porque muitas vezes eles agridem, expõem a vida do outro, do colega, sem reconhecer as consequências. E eles não vão pagar por isso, porque são menores. Então, é uma mediação nossa com a família, mas as famílias ofendidas, normalmente, elas buscam esse apoio, né? E, então, é uma situação que vem se agravando. Na pandemia, mesmo as crianças em casa, nós tivemos que mediar esses conflitos que muitas vezes aconteceram em casa, mas como acaba que a escola também precisa resolver, né? Cai no colo da escola resolver esses conflitos, mas o que a gente preocupa muito é com qualquer agressão. Tanto é que, considerando hoje, 7 de abril, o Dia Nacional de Combate ao Bullying, é justamente como vocês citaram, Realengo, né? Foram 12 crianças mortas e justamente por um aluno que se sentiu intimidado por quanto tempo. Então, a gente não pode pensar que aquele aluno intimidado, que realmente não teve um olhar nem de casa e nem da escola, que passe batido o sentimento que nós, enquanto adultos e profissionais, poderíamos ter mediado de uma forma muito mais favorável para que ele crescesse e fosse um adulto sociável, né? Tatiana, e esse bullying que acontece nas redes sociais, ele acontece também nesses primeiros anos escolares? Eu pergunto isso porque é uma coisa que às vezes está longe da gente, né? Na minha época, dos primeiros anos do ensino fundamental, eu não tinha acesso a celular, não tinha acesso a redes sociais e
As crianças, hoje em dia, eu estou vendo que cada vez mais cedo elas já nascem conectadas. Isso acontece? Então, eu vou pegar o gancho ali da fala do professor, quando ele fala sobre a situação que estamos hoje vivendo em sala de aula, e eu acrescento, eu vejo e discuto isso com a nossa equipe pedagógica. Nós estamos há 10 anos, há 5 anos, nós mediávamos algumas situações nos 8º anos, que hoje a gente media a mesma situação no 4º, no 1º, no 2º, porque as crianças estão com os aparelhos e os aparelhos celulares, e mesmo nós tentando proibir, porque nós não temos nenhuma lei que nos protege, nós temos uma lei do Distrito Federal. Normalmente, quando é necessário a proibição, para que seja algo mais legalista, nós precisamos colocar uma lei que realmente compactue com o nosso discernimento, e nós não temos em Goiás. Então, isso fragiliza muito. Então, eu não posso proibir esse acessório. Por isso, cada vez mais cedo as crianças estão portando celulares nas salas de aula. Portar o celular não é o problema. O problema é a falta de orientação. Hoje nós temos crianças de 6, 7, 8 anos ali com o celular, e as famílias não estão atentas ao que eles estão fazendo. Isso, para a gente, na escola, é considerado uma grande preocupação. Crianças, elas estão falando para os pais, falando para os professores, e também como identificar quando uma criança está sofrendo algum tipo de bullying. O olhar atento é da equipe. Então, às vezes, em nossa escola, a gente já começa ali no acolhimento da entrada. Na entrada, você já percebe o olhar desgostoso de muitos. E aí a gente consegue acompanhar. Depois o processo em sala de aula, a interação nos intervalos, tudo isso é um sinal que nós sempre precisamos ficar atentos a eles. Porque hoje, TikToks, essas redes sociais diferentes, os próprios Instagrams, as redes sociais, elas são abertas. E essas redes, por serem abertas, elas fazem com que a informação chegue de qualquer jeito. E, claro, sempre muito rápidos, eles querem que os problemas sejam resolvidos rapidamente, e para isso, quando a gente trabalha em escola, com cumprimento de regras, cumprimento de normas, é sempre num tom de embate. Então, por isso é importante a gente conseguir recuperar, considerar que o ambiente escolar não é o mesmo das redes sociais. Que nós estamos aí formação humana tem que ser um dos nossos pilares dentro da educação. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Tiago Oliveira, que é diretor de escola aqui em Goiânia, e também com a Tatiana Santana, diretora pedagógica. Tiago, além dessas questões que nós já falamos aqui sobre a importância dessa relação da família também com a escola para o combate ao bullying, você, né, a Tatiana, estão aí nas escolas, dentro da sala de aula. O Brasil, como eu já disse aqui, está entre os 4 países, né, que tem a maior taxa de bullying. O que a gente pode fazer em termos de política pública? Você sente que ainda falta mais ações, né, que possam, ações mais de forma sistêmicas, que possam de fato, então, conscientizar, né, combater de fato o bullying aqui no Brasil? O que a gente precisa fazer para avançar mais? Porque o bullying só tem crescido aqui no Brasil. Realmente. Acho que instituir um dia, né, para poder falar, olha, hoje é o dia de combate ao bullying, ele por si só não resolve muita coisa. Ele é um marco, né, que serve como uma referência, mas a política pública do bullying ela tem que ser contínua, então ela tem que entrar na escola. A escola não pode hoje ficar só passando conteúdos de matemática, português e as outras áreas. Como bem disse a Tatiana, a gente tem que olhar para essa formação humana junto com a família. A gente não quer aqui ocupar o lugar da família, mas a gente precisa ser parceiro dessa família. E, às vezes, a família não enxerga dessa forma, né? Que é a família ainda da geração da escola conteudista, né? E esse formato, ele mudou. Nós não queremos os nossos filhos estudando nas escolas que nós estudamos, ou pelo menos, para quem é da área da educação, pensa dessa forma. E um formato muito diferente. Eu acho que a política pública ela tem que entrar na escola, que é o meio da educação. A gente só transforma o nosso país através da educação.
eles passam uma parte do período conosco e a gente tem que colocar na grade algo específico como uma educação moral, como uma convivência ética que a gente tem aqui na escola, que é um programa que vai tratar de valores universais em todas as escolas, municipais, estaduais, federais, particulares. A rede educacional do nosso país, ela precisa ter esse olhar. Está mudando, sim, com a BNCC, a gente viu já uma mudança bem positiva, mas ela é muito lenta. Esse dia de combate ao bullying, ele foi instituído aqui em 2016, já são 6 anos, e a gente ainda não tem tanta mudança. Então, os governantes precisam olhar para isso, olhar com a seriedade que o assunto demanda. Agradeço aqui a participação da Tatiana Santana, diretora pedagógica. Tatiana, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Até uma próxima. Muito obrigada. Agradeço também ao professor Tiago Santana, diretor de escola. Professor, obrigada também pelos esclarecimentos. Até uma próxima aqui no Tom Maior. Sou eu quem agradeço, fico sempre à disposição. Tá aí, falamos aqui no Tom Maior sobre esse Dia Nacional